Que bênção é começar com você e sua família o programa A Redenção, o nosso retiro espiritual, sim, que através de todo o nosso esforço, nossa luta na oração, nós vamos nos aproximando do nosso Deus. É uma alegria ter a sua companhia? Com certeza, mas também a companhia do Padre Everson. Sua bênção, Padre Everson. Deus abençoe, Caísa, querido irmão, querida irmã. Que bonita a caminhada que nós fizemos até hoje, iluminados por Santo Afonso, e ultimamente no seu livro A Oração. Hoje nós vamos encerrar essa caminhada, porque próxima semana vamos começar outro livro também bastante importante. Mas Santo Afonso, ele dava tanto valor à oração que nos leva a ter uma vida regrada. E quando eu digo regrada, quer dizer, tinha normas que nós nos impomos para seguir a vontade de Deus. E é por isso que ele termina o livro colocando justamente regras da vida cristã. Regras para nós darmos uma resposta ao que Deus espera de nós, Caísa. Ô Padre Everson, e nós já queremos dizer para todos que acompanham e rezam conosco que nós não vamos falar de algo que nós vamos viver pela lei, não. E Santo Afonso nem queria isso para nós, nem quer nos ensinar isso. Nós vamos falar de regras, mas que é uma resposta de amor a Deus por tudo que Ele faz em nossa vida. Por isso, nós vamos clamar juntos a força e a graça do Espírito Santo, para que tudo hoje no programa seja conduzido pela graça do nosso Deus. Por isso nós dizemos: vem Espírito Santo de Deus nos ungir e nos conduzir. E este nosso retiro espiritual nós temos a ajuda, dos pensamentos de Santo Afonso, mas também somos sempre conduzidos pela Palavra de Deus. Se você tem a oportunidade, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 24. E a palavra nos diz assim, alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus a vosso respeito. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, mas examinai tudo e guardai o que for bom. Afastai-vos de toda espécie de mal, que o próprio Deus da paz vos santifique inteiramente e que todo o vosso espírito, alma e corpo seja guardado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que vos chama, Ele o fará. Que leitura linda, que palavra linda que hoje vai nos conduzir no programa. E eu acho importante, Padre Everson, ressaltar aqui, estamos falando hoje no programa das regras da vida cristã, vamos falar. Mas a palavra de Deus hoje já começa. Alegrai-vos sempre, que essa alegria de dar essa resposta a Deus esteja sempre presente no nosso coração. Sem dúvida alguma, Caísa, Santo Afonso, ele refletia muito a palavra de Deus. A vida dele era alimentada
pela palavra de Deus, que se tornava o pão da vida. Mas Santo Afonso, ao refletir sobre essa resposta que nós devemos dar ao desafio que Deus nos apresenta, ele diz que deve ser uma resposta muito concreta. E é por isso que ele termina fazendo uma sugestão, mas uma sugestão que nós devemos assumir uma responsabilidade de transformar essa sugestão como uma regra de vida. Nós que vamos transformar. Não é Santo Afonso dá o título, Regras de Vida Cristã, para fazer com que nós entendamos que precisamos ter uma responsabilidade. Não podemos levar a nossa vida a bel prazer. Porque sempre, diante da nossa caminhada de fé, Padre Everson, e você que está nos acompanhando, nós sempre temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte não deve ser feita de qualquer jeito. Você deve estar pensando aí, né? Caísa, tudo que fazemos para Deus deve ser o melhor possível. E é isso mesmo. Nós temos que ter responsabilidade, nós temos que fazer uma experiência com o coração. E aí vamos sendo levados e conduzidos a não obedecer leis, mas por amor, fazer o melhor possível e dar a nossa resposta a Deus, Padre. E é interessante, Caísa, que Santo Afonso, no último parágrafo do livro, a oração, ele coloca um pensamento que vai iluminar todo o passado, todo o livro, mas deve iluminar todo o nosso caminhar de fidelidade a Deus, quando ele diz: a intenção que tive em escrever esta obra não foi outra, senão a de bendizer a providência e a bondade de Deus e de socorrer os pecadores a fim de não se entregarem ao desespero, julgando-se privados da graça, e também para afastar toda desculpa quando vierem dizer que não tem força para resistir aos assaltos da paixão e do inferno. Quando Santo Afonso coloca que nós todos somos pecadores e nós não temos desculpas para dizer que não podemos corresponder. E é por isso que Santo Afonso, ele resume em 8 itens uma caminhada espiritual. Eu achei muito interessante, né? E é claro que nós temos que entender e adaptar, né? Porque hoje, com a vida corrida que nós temos, com tantas obrigações, né? Mas Santo Afonso, ele na primeira regra, ele coloca que é muito importante, queridos irmãos, ele coloca alguns pontos que nós não podemos jamais nos esquecer. Primeiro, fazer leitura espiritual. Como é importante. E a leitura espiritual, principalmente, se nós assumíssemos um compromisso e transformássemos esse compromisso num costume da nossa vida, ler todos os dias a Sagrada Escritura, né? Isso seria muito importante. Mas Santo Afonso diz, é importante participar da missa, sempre que possível visitar alguma igreja, rezando a Jesus, rezando a Nossa Senhora. E Santo Afonso lembra rezar o terço, ele fala rezar o rosário. Queridos irmãos, como é importante nós ouvirmos agora Nossa Senhora em 1917, quando ela pedia lá em Fátima aos pastorinhos: rezem o terço, rezem o terço. Ela pediu a toda a humanidade, Caísa. Ô padre, é importante falar quando nós falamos dessas regras da vida cristã, o padre já citou a primeira, né, algumas coisas que Santo Afonso nos convida a viver, e com certeza vai citar mais algumas, mas o que eu quero falar com você que acompanha e reza com a gente? Santo Afonso, em todas as suas regras, nos ensina a importância de clamarmos a Deus em todos os momentos do nosso dia. E ele começa dizendo aqui, quando ele vai falar da importância de participar da missa, frequentar a igreja, né? Como disse o padre, ler um livro espiritual, ele diz aqui, de manhã, ao se levantar,
fazer os atos indicados, ter uma atitude de oração. Então, a todo momento, cultivar essa presença de Deus. E Padre Everson, o senhor concorda comigo que se nós neste mundo, nessa vida, se não cultivarmos essa certeza da presença de Deus, nós vamos nos entregando às coisas ruins, vamos tendo atitudes ruins e achando que aquilo é normal, porque vamos nos afastando de Deus. E Santo Afonso, eu admiro muito, ele é muito realista. Sim. Ele não é um santo de ideias lá do... Não, ilusões, não é, Padre? Não. A vida concreta. E por isso uma das regras que nós devemos assumir, e é impressionante como essa regra é tão útil, ou melhor, tão necessária, quando ele diz evitar a ociosidade, as más companhias, as conversas inconvenientes e, principalmente, as ocasiões de pecado. Então, vejam bem, queridos irmãos, o realismo de Santo Afonso. Uma mente vazia, ela não fica vazia. O diabo vem e enche uma mente vazia. A ociosidade é mãe de todos os crimes, assim dizemos, mas todos os pecados, Raíssa. E Santo Afonso continua, Padre Everson, continua dizendo aqui, e claramente mostrando que ele não vivia numa ilusão, ele sabe que a gente é ser humano, é fraco, e ele diz aqui, se cometer algum pecado, arrepender-se logo e resolver emendar-se. Se o pecado for grave, confessar-se o quanto antes. Então ele entendia como ser humano que nós também pecamos, caímos, mas somos capazes, ou devemos ser capazes de voltar atrás, nos arrepender e nos emendar diante de tudo, Padre. Olha, gente, Santo Afonso, que tinha uma preocupação de nos levar a nos convencermos o negócio mais importante da vida de uma pessoa é a salvação eterna. E nós, todos nós, somos frágeis, somos pecadores. Por isso ele diz, todos nós, para alcançarmos a vida eterna, precisamos fazer a experiência da misericórdia infinita de Deus, no nosso arrependimento e acolhendo o abraço carinhoso de Deus no seu perdão. E que bom é saber que tantas pessoas fazem experiência da graça de Deus e estão dispostos a nos ajudar. Inclusive, nesse momento, nós vamos acolher com todo carinho o irmão André Luiz Silva Oliveira. Ele que é diretor do Centro Redentorista de Espiritualidade e vai nos ajudar a crescer na fé. Minha saudação fraterna a todos vocês que nesse momento nos acompanham. Nós queremos falar a respeito da importância da espiritualidade redentorista, que tem diversos elementos. São devoções que acompanham a congregação desde a sua fundação. Por exemplo, a encarnação do Verbo. Nós vemos na narrativa do Evangelho de São Lucas que vai nos dizer que no 6º mês o anjo Gabriel foi enviado a Nazaré, a uma virgem de nome Maria, transmitindo uma mensagem. Nós vemos aí a encarnação do Verbo, que Santo Afonso, de modo muito poético, de modo muito bonito, vai enxergar nesta encarnação, nesta anunciação, nesta vinda de Jesus à Terra, a experiência de amor humano e amor divino. Deus, que se fazendo homem, quer fazer a experiência que toda a humanidade faz e quer nos amar com amor humano e divino, numa experiência profunda. A encarnação do Verbo nada mais é do que a síntese do amor de Deus, que nos ama, que nos acolhe e que quer fazer a experiência da vida humana, da beleza de se ter uma família, um lar e uma experiência. Traçar a vida humana como projeto. O que para Jesus é um projeto redentor e que para nós é uma experiência de viver a humanidade de maneira mais significativa e simbólica, à luz de Deus, à luz do sagrado, à luz do divino.
Santo Afonso Maria de Ligório, nosso fundador, quando toma esta devoção e faz dela um dos pilares da espiritualidade redentorista, ele nada mais quer do que, primeiro, valorizar a vida humana, olhando para o menino Jesus ali na manjedoura, nos momentos iniciais da vida dele. Ele quer valorizar a vida humana, a pessoa humana. E depois quer dizer para nós o quanto Deus nos ama. A experiência do nascimento na gruta de Belém, da encarnação do Verbo, Deus que se faz homem, que se faz experiência humana, humano e divino no meio de nós. Santo Afonso quer destacar a beleza de um amor de um Deus que nos ama tanto, tanto, que quis se fazer homem no meio de nós, fazendo essa experiência de maneira plena e total. O pilar da encarnação quer dizer para nós que Deus nos ama e nós devemos amar a Deus. Irmão André Luiz, hoje eu gostaria de dar ao senhor um agradecimento duplo pela sua presença, seu testemunho e sua ajuda a crescermos. Mas eu gostaria de agradecer também pelo testemunho do Centro Redentorista de Espiritualidade. Tão importante esse trabalho que os redentoristas no Brasil exercem, levando as pessoas, aqui, assim como Santo Afonso tinha uma preocupação de levar as pessoas a viver verdadeira espiritualidade na sua vida. Por isso, irmão André, muito obrigado, que Deus o abençoe, até a próxima ocasião. E aqui no programa Redenção, nós sempre contamos também com a intercessão de Nossa Senhora, nossa mãe, a quem Santo Afonso sempre também nos ensinou e nos ensina a ter uma devoção grandiosa. E hoje aqui no Glórias de Maria, destacando uma parte aqui do Glórias de Maria, falando sobre a eleição da Virgem para mãe de seu filho unigênito. Tem uma parte aqui do livro que diz assim, o Senhor a conservou tão pura no corpo e na alma, como realmente convinha àquela que iria conceber a Deus em seu seio, pois santo como ele é, procura morar só entre os santos. Portanto, o Eterno Pai podia dizer a esta filha, como o lírio entre os espinhos, és tu, minha amiga, entre as filhas, pois enquanto as outras foram manchadas pelo pecado, tu foste sempre imaculada e cheia de graça. E assim nós vamos cultivando, Padre Everson, a nossa devoção a esta Santa Imaculada e cheia de graça. Santo Afonso, ele, o grande santo mariano, eu não vou dizer que tinha uma convicção profunda, porque é muito mais uma convicção que Nossa Senhora eleita para ser a mãe, por isso preparada, santificada, o anjo a saúda, a ave cheia de graça. Mas Santo Afonso coloca uma frasezinha que me chamou muito a atenção. Como é sabido, a primeira glória para os filhos é nascer de pais nobres. De pais nobres. E Jesus nasceu do Pai nobre, que é o Espírito Santo, e nasceu da Mãe nobre, santificada, preparada, santíssima, mãe digna de tal filho. Queridos irmãos e irmãs, quando olhamos a história do quadro, do ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, nós nos admiramos das peripécias porque passou esse quadro. E é interessante que uma coisa ficou muito clara, que Nossa Senhora mesmo tinha escolhido o lugar onde ela queria ficar, que hoje é justamente onde está a igreja de Santo Afonso. E por isso que
Em 1866, em janeiro, os redentoristas se alegraram em saber que o quadro iria para o lugar onde ela queria. Vamos olhar um pouquinho a sua história. A comunidade redentorista ficou muito animada com todas essas boas notícias sobre o ícone milagroso de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Depois de tantas evidências, o superior-geral da comunidade, Padre Nicolás Murron, apresentou uma carta ao Papa Pio IX, pedindo consentimento à Santa Sé para tomar posse do ícone do Perpétuo Socorro, pois era do desejo de todos que ele retornasse para casa. O Papa recebeu aquela petição com muito carinho e, além de atendê-lo, redigiu uma carta de próprio punho, onde deixou uma bela lição aos missionários redentoristas: fazei-a conhecida no mundo inteiro. Em janeiro de 1866, os padres Miguel Marque e Ernesto Bresciani foram até a igreja de Santa Maria receber o ícone dos agostinianos. O ícone precisava ser restaurado antes da exposição, então foi levado ao artista polonês Leopold Nowotny, que recebeu com honra aquela santa missão. Sempre crescendo juntos na fé aqui no programa Redenção. Louvado seja o nosso Deus por isso. E hoje nós trazemos um pensamento lindo de Santo Afonso para nos ajudar também nessa caminhada de luta diária. E diz assim o pensamento, nas situações desagradáveis, doenças, perdas, perseguições, conformar-se com a vontade de Deus e ficar em paz, dizendo: assim Deus quer, assim seja. Todos os anjos fazer exercícios espirituais em alguma casa religiosa ou em casa mesmo, dedicando-se o mais possível à oração, às leituras espirituais e ao silêncio. Ou seja, Padre Everson, Santo Afonso nos convida em tudo nos conformar com a vontade de Deus, porque confiamos nele. Santo Afonso tinha um costume de sempre repetir la volontade de Dio, a vontade de Deus, né? Porque, queridos irmãos e irmãs, esta convicção profunda que devemos ter, a vontade de Deus sendo realizada em nossa vida, vai nos levar à verdadeira felicidade, porque vai ser a nossa salvação eterna, porque a vontade de Deus vai nos guiando. E aí, Santo Afonso, sendo muito coerente com essa la volontade de Dio, ele propõe que nós tenhamos exercícios concretos para nos adequarmos ao que Deus quer de nós. E se você aí acompanhando o programa Redenção já está pensando em algo que precisa mudar na sua caminhada espiritual, que bom! Seja bem-vindo a essa luta para ser cada vez mais de Deus, para aprender, né? Aprendermos com Santo Afonso a trilhar essa caminhada para alcançarmos sim a salvação. Por isso agora, Padre Everson, nós vamos rezar junto com Santo Afonso. Com muita alegria, Santo Afonso, o homem da oração, vamos rezar. Jesus, meu amor, quero de fato amar-vos, tanto quanto posso, e santificar-me para vos agradar, e muito vos amar nesta e na outra vida. Nada posso, mas vós tudo podeis, e sei que quereis a minha santificação. Pela vossa graça eu vos desejo, e nada busco fora de vós. Já não quero viver para mim mesmo. Quereis que eu seja todo vosso, e todo vosso eu quero ser.
Sois a bondade infinita, sois aquele que tanto me amastes, muito amais e muito mereceis ser amado. Como poderia eu amar alguma coisa fora de vós? Rainha do céu, Mãe de Deus, grande advogada dos pecadores, em vós eu confio. Amém. E assim, clamando a graça da intercessão de Nossa Senhora, pedindo ao Senhor que nos dê esse coração amoroso, um coração que dá essa resposta a cada dia a esse Deus que também tanto nos ama com um amor incondicional. É assim que nós convidamos você a ficar sempre com a gente aqui no programa Redenção, aprendendo a dar essa resposta a Deus, cheia de amor, conduzidas a cada instante pela força do Espírito Santo e trazendo sempre alegria nessa caminhada, viu? Não é fácil, mas a gente conta sempre com a graça de Deus. Ô Padre, muito obrigada por essa experiência e no próximo programa nós vamos começar uma experiência nova, hein, Padre Everson? E vai ser uma experiência, sem dúvida, muito bonita, porque Santo Afonso, ele propõe que nós façamos uma caminhada para onde? Para a salvação. Então, ele escreveu, é considerado como testamento espiritual, um livro a caminho da salvação. É o caminho da salvação, não é a caminho, o caminho da salvação. E nós vamos seguir esse caminho com Santo Afonso. Mas, queridos irmãos e irmãs, ao chegar ao final desse nosso momento, eu não gosto de chamar programa, porque para mim esse não é um programa, é um momento de convivência, é um momento em que nós nos aprofundamos na vontade de Deus, é o momento que nós olhamos para a nossa realidade e queremos nos tornar capazes de dar uma resposta na misericórdia, sendo perdoados, na misericórdia sendo ajudados e com a proteção de Nossa Senhora. Então eu gostaria de agradecer a presença de todos e na próxima semana vamos começar essa nova caminhada. Esperamos todos estejamos juntos. Por isso, queridos irmãos, ao encerrar, agradeço a Deus essa caminhada que fizemos com Santo Afonso, lembrando a oração, o grande meio de salvação. Eu deixo aqui o meu abraço carinhoso, então, para você e para toda a família. Quero dizer, contamos sempre, viu, com a sua companhia aqui no programa. Que Deus abençoe. Agora, prepara o coração para recebermos a bênção de Deus pelas mãos do Padre Everson. Por intercessão de Nossa Senhora, a Mãe do Belo Amor, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre nós, conosco permaneça para sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o meu abraço carinhoso a todos com verdade, e espero poder dar esse abraço muitas e muitas vezes. Fiquem com Deus.